Maravilha. Então, vamos começar, já está gravando. Quero dar boas-vindas para todo mundo que está aqui, especialmente para o Rafael, que topou conversar com a gente sobre esse escritor argentino que é tão caro para tantas pessoas. Então, gente, vou começar agora com a nossa apresentação habitual. E aí a gente já parte para as perguntas, para fazer uma coisa bem dinâmica, tá? E continuar no mesmo bate-papo que a gente sempre faz. Então, muito bem. Hoje é o nosso sexto encontro de 2024. Vamos falar sobre o Alvo Noturno, de Ricardo Pilha. Pilha, né, Bassi? Pilha. Pilha, muito bem. E o que eu queria falar para vocês, até antes de começar a apresentação? Acho que aquela live que a gente fez sobre Dostoiévski com a Raquel Toledo acabou me ensinando muitas coisas da própria dinâmica do clube e do quanto acaba rendendo de assuntos dependendo não só do perfil de livro que a gente escolha, e acho que também o número de participantes dessa nossa edição do clube hoje é muito, né, correspondente até à própria literatura do Pilha, acho que a gente vai discutir sobre isso depois. Mas eu vi que, assim, rende muito mais quando a gente chama vamos chamar assim, um leitor especialista, tá? Acho que é a melhor denominação, que já é uma pessoa, né, que eu gosto, que eu confio, que eu conheço o trabalho, por exemplo, o Base é um exemplo disso, e que foi exatamente como eu perguntei para ti, né, Base? Que livro que tu é apaixonado, que tu gostaria de falar? Uhum. A mesma pegada da Raquel com a literatura russa e com os russos, eu acho que a gente vai dar continuidade, nas próximas edições vai ser assim, até dezembro, e eu acho que hoje a gente vai poder aproveitar muito. Então, seguimos aqui. O autor, tá? Ele é argentino, nasceu em Adrogue em 1940, que é uma província de Buenos Aires. Ele foi professor de filosofia na Universidade de Londres, professor emérito da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e também foi crítico literário, obviamente ficcionista, e é reconhecido como um dos maiores nomes da literatura contemporânea. Ele faleceu em 2017, inclusive eu me lembro para compartilhar com vocês que nesse ano de 2017, ele estava confirmado, um ano antes, me desculpa, 2016, ele estava confirmado para a temporada do Fronteiras do Pensamento e acabou cancelando antes, né, porque a doença que ele tinha era bem, estava se acentuando muito, né, que ele faleceu de ela, e no final das contas, quem acabou substituindo ele foi o Alberto Mangel, porque eles tinham a mesma agência literária, o mesmo representante de uma agência literária de Barcelona. Então, perdi bem pouquinho a chance de ver o Pilha ao vivo, mas é isso. Rafael Bassi, nosso querido, meu amigo, é meu amigão, conhecemos há anos já, eu acho, né? Mas é a primeira vez que a gente faz uma atividade juntos, acho que a gente não tinha feito ainda. Ele é escritor, editor e professor, é doutor em letras pela PUC, doutor em história pela Unicamp, publicou O Homem que Gostava dos Russos e Outros Contos, que está sendo relançado esse mês pela editora Zuc. Sábado. No sábado, depois tu dá o serviço completo, tu nos conta desse livro, ele primeiro foi publicado em Portugal e agora está aqui no Brasil, não é? Bom, depois tu fala, vamos lá. E O Dia em que Enganamos a Morte e Outros Contos, que também é da editora, que, né, honradamente, eu sou uma das personagens, achei muito engraçado isso, mas é bacana. E da novidade, assim, ele é editor da Casa de Asterium, que é um selo editorial novíssimo em Porto Alegre, que inclusive acabou de anunciar o primeiro autor publicado. Também vou te pedir para falar depois sobre isso no finalzinho, tá, Basi? A gente vai vendo. Então, o nosso livro de hoje, tá? Alvo Noturno, de Ricardo Pilha. O romance começa apresentando um porto-riquenho de Nova Jersey, Tony Duran, e toda o bafafá e a fofoca, né, e sei lá, e um pouco, né, de teoria da conspiração desse povoado, de saber o que aquele cara elegante, sedutor,
de passado duvidoso que eles achavam, estava fazendo nesse pequeno lugarejo argentino. Então, uns diziam que ele mantinha um caso amoroso com as gêmeas Belladonna, porque elas tinham se conhecido nos Estados Unidos, então teria sido o motivo da viagem para lá, que elas eram as filhas do manda-chuva local, e outras hipóteses falavam de especulação, lavagem de dinheiro, inclusive um caso homossexual. Assunto preferido, predileto do povoado, um dia o Tony aparece morto no seu quarto de hotel. Do cenário, tá? O cenário é o Pampa argentino, na década de 1970. Os personagens são muitos, tá? Eu citei alguns dos principais: Tony Durão, o detetive Cross, o Emílio Renzi, a Ada e Sofia Belladonna, que são as gêmeas, Luca Belladonna, o Yoshio e outros. A narração, ela é bem alternada. Geralmente eu peço para o convidado depois confirmar comigo, tá? Eu também não tenho grandes estudos em escrita criativa, mas assim, o narrador oficial do livro é o detetive Cross. Todas as partes relacionadas a ele estão em terceira pessoa, e algumas partes em itálico, com um estilo diferente, estão em primeira pessoa, e o narrador é o Emílio Renz, que rivaliza com o outro narrador. Então, ele meio que briga por essa posição, mesmo que eles pareçam, mesmo que eles sejam aliados, né, em termos da história. Os pontos principais, então, para mim, tá? Um destaque para mim. Eu sempre falo mais a minha opinião, tá? A base, para dar um pouco compartilhar um pouco do que foi a minha leitura também. Eu vejo uma tríade, assim, que é o sonhador e idealista, na figura do Luca Belladonna, o personagem honesto e meio maluco, na figura do detetive, e o cético desesperançoso, assim, meio até quase com jeito de mau caráter, que é o Emílio Renzi. Então, dos aspectos do livro, ele foi publicado em 2011, depois de um hiato gigante do Pilha na área da ficção. Então, meio que era um livro muito aguardado dele pelo mercado. E se vocês forem olhar para o ano que foi lançado, da época, ele não é um livro que segue o politicamente correto, que hoje parece que dita todas as normas da produção ficcional, né, não só no Brasil, como em outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, ele retrata os aspectos dessa sociedade, né, de um lugarejo remoto na Argentina, fala desse passado distante, conectando com fatos históricos. Então, ele mistura essa coisa da ficção, da realidade, com toda a inspiração, de fato, na história do país, mas que, se nós formos analisar algumas das estruturas, ele se mantém atualíssimo a respeito de muitas das questões que ele traz e debate. Então, os temas principais aborda temas como violência, corrupção, incesto, assassinato, num primeiro plano. Ele que mesmo fala, né, em muitas entrevistas, ele falou sobre a geologia que existe nesse lugar onde se passa essa ficção, das camadas que vão se mostrando mais abaixo, meio que, né, se nós formos cavar o subtexto. Então, assim, nessa análise mais profunda, ele é um livro de crítica social, muito, muito forte, muito pontuado nisso, mas que, ao mesmo tempo, debate muito sobre a teoria da literatura. Só que eu acho que nessa é uma das primeiras coisas que reside a genialidade desse escritor, né? Ele consegue falar de temas muito complexos, que são de domínio de poucos leitores, especialmente leitores acadêmicos, ou que se, né, debruçam a estudar o tema, mas que alcançam leitores de diferentes perfis, por outros motivos, pela história, pela construção dos personagens, pelo mistério, né, por essa coisa mais envolvente. Então, isso é o que eu tinha para falar sobre o livro. Deixa eu fechar aqui, que a gente começa a nossa entrevistinha, querido Bassi. Nós temos 10 perguntas, tá? Elas vão, como sempre, meio que abarcar todos os assuntos que eu acho possíveis, para transferir também o máximo de conhecimento para vocês, para a gente ter um aproveitamento bacana da leitura. Então, eu acho que, assim, para a gente iniciar, eu vi meio que como inevitável a gente falar diretamente sobre o autor, tá?
Ele é considerado um dos mais importantes autores contemporâneos da época dele, ainda hoje um tanto também, muito, né? E ele é considerado, assim, entre os pares dele na literatura argentina, como que teve a produção mais regular. Inclusive, ele obteve esse reconhecimento enquanto ainda era vivo, alcançou essa notoriedade antes de falecer, aos 75 anos. Então, Base, a primeira coisa que eu queria que tu falasse, aproveitando uma piada interna de um amigo querido que a gente tem em comum, quem é o Ricardo Pilha na fila do pão da literatura? Bom, deixa eu primeiro agradecer, né, Lu, ao convite, a participar aqui com vocês. Dizer que agora que eu fiquei sabendo que são 10 perguntas, tudo bem, porque afinal de contas eu posso mexer com o meu dedo aqui, simplesmente fechar a página e fingir que acabou a luz. Então não tem problema nenhum a hora que eu não souber responder. Mas eu quero também deixar aqui muito aberto, registrado publicamente, que, enfim, vocês têm uma mediadora incrível, e a Lu é uma mulher que não apenas me ajudou muito em muitas coisas, muitos dos fronteiras eu estava lá porque eu simplesmente entrava em contato com a Lu, e desesperadamente, e a Lu também foi a pessoa que me chamou pela primeira vez para participar da Feira do Livro, e eu acho que é uma das mulheres que eu conheço que mais entendem e têm um amor assim profundo por esse objeto, que faz com que a gente aqui na quinta-feira, às 7h24, esteja todo mundo junto aqui, que é o livro, né? Então, antes de mais nada, eu quero deixar isso muito claro, assim, porque eu tenho muito orgulho, né? Vai me fazer chorar, para! Vou falar mais um pouco agora, essa é maior ainda, ó. Eu acho que a gente consegue algumas coisas na vida, assim, e entre elas as amizades que a gente vai fazendo, e acho que um dos grandes orgulhos que eu tenho é que a literatura me trouxe a Lu como amiga. Ai, que lindo. Mas, enfim, vamos lá. Eu quero fazer só alguns comentáriozinhos, porque a primeira vez que eu li o Alvo Noturno, eu li nessa edição aqui que saiu pela companhia, né? E eu não me dei conta, eu geralmente vou lá na ficha catalográfica, né? E eu não sei se vocês tiveram também essa interpretação, mas alvo, para mim, veio muito com a ideia de que era um alvo a ser acertado. E, quando eu comprei a versão em espanhol, o nome do livro é Blanco Noturno. Então, é alvo de ser alvo, né? De ser meio que... É aquela ideia de ser meio nebuloso, aquela cerração da madrugada, da noite entrando, que eu acho que fica bem melhor, né? Que mostra meio que o clima da história. Em relação a quem é o Ricardo Pilha na fila do pão, eu acho que ele é um dos caras que está lá na frente da fila do pão, sabe? Ele é um dos caras que está lá, vai pegar o pão bem quentinho, porque eu acho que ele faz parte de uma grande tradição argentina, que eu cito aqui o Borges, que o Borges sempre respondia, né, e ele escreveu isso num poema, que ele se orgulhava muito mais dos livros que ele leu do que dos que ele escreveu, que eu acho que é aquela longa tradição de leitores. Eu acho que o Pilha, ele é um dos melhores leitores que eu já vi. Eu posso estar cometendo aqui um grave crime, mas eu não sei responder se, para mim, o Pilha é melhor ficcionista ou teórico, porque, afinal de contas, teoricamente, ele é a pessoa mais maravilhosa que já entrou na minha vida. E uma outra coisa que eu acho que vai ser interessante vocês perceberem no livro, que eu não sei se todo mundo conhece a trajetória do Pilha, mas o tal do Emílio Renzi, que é o alter ego do Pilha, e que aparece em outros livros, né, como esse aqui, que foi o que alavancou ele para a fama, que é o Respiração Artificial,
é o alter ego do Pilha, mas é um alter ego, assim, bem fajuto da ideia de alter ego, porque é ele mesmo. Porque o nome dele inteiro é Ricardo Emílio Pilha Renzi. Tanto é que a Lu comentou ali, né, que ele sofreu de uma enfermidade que foi tirando a vida dele, e a capacidade cognitiva e a capacidade também dele se movimentar. E nos últimos anos ele passou trabalhando muito na organização dos diários dele. Os diários dele chamam-se justamente os diários de Emílio Renzi, que são diários do Pilha que ele escreveu durante a vida inteira, né? Aqui a gente tem a edição de bolso, que é a edição que saiu os diários inteiros, mas aqui no Brasil saiu uma edição lindíssima pela editora Todavia, em 3 volumes, né? Então, sabendo dessa informação, eu, por exemplo, sempre fico imaginando nos livros de ficção do Pilha, o Emílio Renzi sendo ele, né? É claro que é ficção, porque isso é uma das discussões que a gente vai fazer, que ele joga muito entre a ficção e aspectos da vida biográfica dele, mas eu prefiro imaginar sempre o Emílio Renzi com a carinha do Ricardo Pilha. Me dá uma certa alegria imaginar os personagens e ele sendo um deles. Então ele é esse cara que ele é muito importante para a literatura mundial, tanto quanto como ficcionista. Respiração Artificial é considerado uma das novelas mais importantes do século XX, porque ele trabalha com a questão da ditadura militar, né, argentina, que dá para ver ali, né, dá para ver nesse livro que a gente viu, que é uma questão muito séria da sociedade argentina como um todo, é um tema muito sensível na sociedade argentina, e até chegar ao Alvo Noturno. E eu acho que ele é a pessoa que... Ele e o Borges, né? Ele e o Borges foram as 2 pessoas que melhor souberam lidar com a literatura literariamente, né? O Borges tinha uma estratégia, e o Pilha é um dos maiores leitores do Borges, né? Ele tem nesse livro aqui, que chama Formas Breves, um dos textos mais famosos do Pilha é o Teses sobre o Conto. Teses sobre o Conto. E as teses sobre o conto ele cria justamente em cima dos contos do Borges. E tanto o Pilha quanto o Ítalo Calvino disseram que o Borges foi o último a inventar um gênero literário. E esse gênero literário consiste em fazer uma resenha de um livro inventado, né? O primeiro conto do Borges foi justamente esse, né? Ele escreveu a análise da obra de Herbert Quain, que o Borges fazia muitas resenhas literárias, e daí ele publicou um conto em que ele faz uma resenha de um livro que não existe, só que em Buenos Aires dos anos 40, as pessoas foram correndo para as livrarias pedindo os livros do Herbert Quain, e esses livros não existiam. E o Pilha, ele mexe com isso, ele tem uma linha muito tênue entre o que é ficção e o que é verdade, e ele sabe lidar, da mesma forma que o Borges, ele sabe lidar com isso ficcionalmente. Então eu acho que ele foi muito completo, porque ao mesmo tempo em que ele é um ficcionista de mão cheia, né, esse livro, que a Lu bem comentou, foi um livro muito esperado, e não apenas surpreendeu os leitores, mas foi muito premiado, ele ganhou um dos principais prêmios em língua espanhola, que é o Rômulo Gallegos. E esse livro é surpreendente, porque ele tem um domínio da técnica, mas ele também foi um grande especialista na teoria literária. Então ele sabia absolutamente tudo sobre teoria literária, né? Eu trouxe aqui, obviamente não vou mostrar tudo para vocês, mas aqui estão só alguns, os que eu consegui pegar antes da nossa live aqui, mas isso aqui é o que ele escreve de teoria literária, assim, e ele tem teses maravilhosas, ele era um professor incrível. Escutar o Ricardo Pilha falando é maravilhoso, e eu indico a vocês que joguem
no YouTube, na TV argentina, TV pública argentina, se o Milei ainda não tiver tirado, o Pilha, antes de falecer, né, antes de perder o controle dos seus movimentos, ele deu uma aula sobre Borges na TV pública. E ali a gente tem a ideia de como o Pilha era um cara que conhecia de tudo sobre literatura e tinha um domínio, e ele sabia dar aulas. Então eu acho que, para mim, que escrevo umas coisinhas e que dou aulas, ele é o maior objetivo que eu tinha na vida. E, Lu, tu vai me cortando, Lu, porque eu não paro de falar. Não, eu vou te cortando. Tá, vamos lá. Algumas coisas dessa tua primeira fala já sinalizam outras que eu quero aprofundar, tá? A primeira delas que tu falou, a respeito do Pilha ser um grande leitor. Inclusive, quando eu fiz uma pesquisa, eu procurei alguns materiais sobre ele, obviamente, né, para fazer esse meu primeiro mergulho. Leitor é um dos títulos, né, um dos créditos que ele se apropriava muito para falar sobre ele. Então, assim, né, a primeira coisa da lista que ele colocava era o fato de ser leitor. E eu que gosto muito dessa coisa, né, de livros sobre leitura, livros sobre livros, daqui a pouco brincadeira, não entro tanto na teoria literária, mas aí eu coloco o Pilha no mesmo grupo, assim, desses obcecados, desses aficionados pela literatura universal, que é o Borges, Mangel, Humberto Eco, Ítalo Calvino, Pilha. Uhum. O que eu queria que tu nos falasse, assim, tirando da parte ficcional, essa parte mais da crítica literária, como é que era o leitor Pilha? O que ele lia, sobre o que ele escrevia, né? Que outros, fora o Borges, assim, que outros autores que ele referenciava muito, que foram muito especiais e muito caros para a trajetória dele como teórico e como escritor. Tu comentou da questão do leitor, e um dos livros dele, um dos últimos livros dele, é justamente O Último Leitor, né? Que é, de fato, como ele gostava, né? Ele gostava muito da ideia de ler, de ser um leitor. E eu acho que a parte da teoria dele mostra isso. Nas teses sobre o conto, ele parte do Borges para criar as teses, mas ele contrapõe ao Hemingway, que eu acho que, se alguém percebeu, tem algum momento ali em que ele cita o Hemingway, né? Então, o Hemingway era um cara muito importante para ele, mas ele acreditava muito, e eu acho que isso aqui é uma coisa que, às vezes, a gente aqui no Brasil conhece muito pouco, porque é isso que tu falou no começo, né, Lu? Não, tu falou antes. Existem alguns livros hoje que, se a gente indicar, eles são raríssimos, né? Mas o Pilha, ele considerava muito esses três caras argentinos, que é o Sayer, o Puig e o Walsh, como grandes escritores argentinos do século XX, mas principalmente o Sayer, o Juan José Sayer, que era muito amigo dele, e o Ricardo Pilha considerava que os maiores escritores argentinos de todos os tempos eram o Borges e o Sayer. E eles eram amigos. O Pilha, deixa só eu confirmar aqui que eu... não é esse. Um dos livros do Pilha ele dedica ao Sayer, e um dos principais livros do Sayer é dedicado ao Ricardo Pilha. Então, o Pilha, de fato, era um defensor, assim, que o Sayer era o principal escritor argentino pós-Borges. E o Sayer era um argentino que há muitos anos, por causa da ditadura militar, tinha mudado para Paris, dava aula na França e nunca mais voltou para morar na Argentina, mas eles eram muito amigos. Então, ele cita muito os russos, ele gosta muito dos russos, ele cita, e ele tem um conhecimento muito grande, que a gente poderia aqui fazer uma analogia. O Pilha sabe tanto de literatura argentina, de todas as escolas literárias argentinas, como o nosso Antônio Cândido sabia da literatura brasileira. Entende? Então, como o Antônio Cândido foi o leitor, que eu considero um dos maiores leitores de literatura brasileira que nós tivemos na nossa história,
o Pilha era o seu equivalente na Argentina. Mas efetivamente, assim, de estratégia literária, o Borges, com certeza, porque nessa aula que ele dá sobre o Borges, ele diz, o Borges inventa essa estratégia e nós, romancistas, que escrevemos muitas páginas, nós simplesmente vamos inventando e juntando uma historinha na outra com as estratégias do Borges. Então ele devia muito ao Borges enquanto estratégia literária. Mas é isso. Ele gostava muito do Hemingway e ele gostava principalmente da ficção do Sayre. E de novo, né? Ele era um grande teórico, né? Ele escreve muito sobre o romance argentino, né? Aqui nós temos cenas do romance argentino que ele vai falando sobre essa literatura argentina. Ele de fato era um cara que acreditava na literatura argentina. Muito bem. Mais uma pergunta, tá? Antes da gente entrar diretamente no nosso assunto do livro, eu queria que tu voltasse não, agora que nós fôssemos para a parte, então, mais ficcionista do Pilha, tá? Muitos artigos que eu encontrei, muita gente que escreve sobre a ficção dele, cita que ele segue a tradição, né? Claro, não só dos argentinos que ele estuda, mas também a tradição de Flaubert e de Cervantes, tá? Ele escreve livros sobre livros, que eu acho um dos temas mais fascinantes, embora hoje em dia isso tenha ficado um tanto banalizado, e entre parênteses, aspas e grandes ressalvas, muito mal feito. Mas, assim, além de ser isso, Alvo Noturno, ele é repleto, ele é cheio de referências, tanto literárias quanto filosóficas, que não são jogadas gratuitamente, inclusive ele não torna a tarefa de identificar essas referências muito fácil para o leitor, não. Então, assim, do lado ficcionista, eu queria que tu nos dissesse, assim, qual é o legado que o Pilha deixa para a literatura universal? O que foi a grande contribuição dele, ou foi o grande estilo dele? Assim como, né, ele mesmo destacou o que o Borges teria feito, o que ele deixou na história da literatura universal? Eu acho, assim, que, complementando uma coisa que tu falou ali, quando eu vi esse livro, eu lembrei muito do Henrique Villa-Matas, que ele dizia, né, que as pessoas que leem são pessoas que estão inseridas no meio literário, né? Nós não somos um mundo de leitores. Então, os livros são escritos para pessoas que leem, que já estão inseridas no meio literário. E eu acho que a Argentina, a literatura argentina, nos legou um negócio que o Pilha ainda que ele não use muito esse termo, é o maior representante, que é a ficção enquanto um jogo, né? O Cortázar usava muito isso. O Cortázar usava muito essa relação entre leitor e escritor como um jogo. O escritor cria um jogo e o leitor joga e eles ficam ali nesse embate, né? É dessa ideia de jogo que o Cortázar dá aquela definição lá de que um conto ganha por nocaute, enquanto que um romance tem que ganhar por pontos. Porque o livro ele tem que nos fazer querer ficar nele, ainda mais se for um romance, né? E eu acho que o Pilha, ele é o cara que melhor soube traduzir isso ficcionalmente, às vezes melhor até que o Cortázar. Porque, como tu bem disse ali, e aí eu vou citar, e eu acho que é um dos maiores elogios que eu já recebi na minha vida, que é o professor Antônio Hoffeld, que no meu livro de contos, em que a Lu é personagem, ele disse bem assim, ó, que os meus textos têm muita intertextualidade, mas que mesmo tendo muita intertextualidade, que é meio que um preparo para um leitor hiper, com uma bagagem gigantesca, o texto não deixa de ser um texto gostoso para quem não tem essa bagagem, né? Eu, por exemplo, ao ler O Alvo Noturno,
e eu já tinha lido ele antes e agora reli essa semana para o nosso encontro, em vários momentos eu fico anotando, nossa, isso aqui é Funes, o Memorioso. Isso aqui é não sei o que lá. Porque a gente consegue fazer essas conexões de textos que a gente sabe que o Pilha leu, né? Então a gente sabe que ele tira ideias, né? Principalmente quando o narrador dele ali faz alguma conjectura. Então ele dá alguma opinião, a gente sabe que essa opinião vem de algum outro livro, e o Pilha conhece esse livro. E eu acho que essa é a grande contribuição dele na literatura universal, que é algo do tipo, se a pessoa é uma pessoa com uma bagagem literária gigantesca, a pessoa poderia escrever dezenas e dezenas e dezenas de ensaios ou artigos acadêmicos, fazendo relação de trechos do Pilha com outros trechos da literatura universal, né? Que é um pressuposto do Borges. O Borges dizia, né? Não sei se vocês leram e lembram do Pierre Menard, autor do Quixote, que é um cara chamado Pierre Menard que quer escrever o Dom Quixote, né? E aí a grande brincadeira irônica do Borges é essa, que o Borges cita, olha só, o Miguel de Cervantes escreveu assim, daí ele pega um trecho do Dom Quixote, fala, e o Pierre Menard escreveu assim, é o mesmo trecho. E aí o narrador do Borges fala, vocês conseguem ver a completa diferença entre um trecho e outro? E é o mesmo trecho, né? Então é uma grande brincadeira, não é roubo, não é plágio, é basicamente uma ideia de literatura que é borgiana. E eu acho que o Pilha, nesse livro especialmente, esse livro é recheado de ideias, principalmente do Hemingway, principalmente do Borges, mas num gênero que o Pilha amava, que foi um dos grandes introdutores. Quando ele trabalhou de editor, ele fez muito o trabalho de introduzir grandes autores do gênero policial, né? Então ele traz nesse gênero policial toda uma ideia de teoria literária, toda uma representação das ideias de livros que ele leu, mas ressalto, eu posso ficar me divertindo com essa parte como se fosse um jogo, mas qualquer leitor que compre esse livro e que não tenha lido livros do Borges vai se divertir tanto quanto, né? Da mesma forma que vai chegar no final e vai ficar talvez emputecido, porque ele mexe com o gênero e ele subverte o gênero, né? O próprio... Tá, te segura que eu tenho uma próxima pergunta para fazer, que você está te Então vou adiantando. comentar isso depois. Eu quero entrar agora no livro, tá? Vamos entrar no Alvo Noturno. Eu acho que tem muitas características que a gente pode falar, mas eu quero começar assim. Eu encontrei numa das entrevistas dele uma citação sobre o Alvo Noturno, especialmente naquela coisa do jornalista ser muito curioso, qual foi a tua inspiração, que sempre tentam buscar alguma coisa biográfica do autor no livro, e ele brincava muito com isso, inclusive, né? Mas daí a citação, a declaração que ele deu sobre o Alvo Noturno é a seguinte, sim, o romance relata a história de um filho, de um irmão de meu pai. Mas não se começa a contar uma história interessante desse jeito. É preciso mascarar, criar outros fatos, e é assim que se faz ficção. Então, eu inventei um crime, um detetive, uma mala de dinheiro, um forasteiro, uma intriga sexual. Do contrário, não haveria romance, não haveria Alvo Noturno. Então, assim, vamos aprofundar o que tu estava quase dizendo agora, tá? Alvo Noturno é um romance no ar, das nossas, né, dessa caracterização, dessa classificação geral. Ele tem esse perfume de romance policial, mas se a gente for ler qualquer resenha que saiu na época do lançamento e até agora, os críticos são enfáticos em dizer que esse é o menos policial dos romances do Pilha. Justamente por isso, que ele gostava de brincar e revirar, ele usava esse verbo, as expectativas do leitor. Então, assim, nós temos toda essa trama
pseudo-policial, mas a gente também tem a crítica dos costumes, esses temas que são muito típicos, muito clássicos da literatura argentina, e que de uma certa forma não, né? Vamos dizer assim, também acabam sendo muito universais, depois que passam, né, pela mão do Pili, ele concretiza eles em texto. Então, assim, o que faz, levando para esse lado da produção, né, do jeito que ele constrói o livro, o que faz do Alvo Noturno um clássico da literatura, Márcio? Eu acho que, assim, ó, vamos começar por partes, né? Isso que tu leu da declaração dele me lembra muito aquela ideia do filme O Cidadão Ilustre, que eu não sei se todos assistiram, mas indico que assistam. Meu Deus, esse que filme é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Que é um escritor argentino do interior da Argentina que vive na Espanha, ganhou o Nobel e agora a cidade quer homenageá-lo. E quando ele vem, as pessoas falam bem assim, tu pegou o caso da fulana com o fulano, né, para escrever aquele livro, né? Porque ele ele meio que fala não fiz isso, e fez, né? Porque ele parte de histórias reais de uma época de infância e adolescência no interior para reconstruir literariamente, né? Então essa declaração do Pilha me lembra muito um conceito que a gente usa em literatura, que é o conceito de literariedade. Não basta contar uma história, né? Eu sempre, quando eu dou aula de introdução à literatura, eu sempre falo assim, ó, todos nós temos que ter no mínimo, uma história na vida. Sabe? Se tu passou a tua vida inteira e não tem uma única história boa, viveu muito errado. A grande questão não basta sentar e contar essa história. Porque a literatura, para ela se tornar um clássico, ela precisa de toda uma estratégia de construção literária para transformar aquela história em algo que vá... O Pedro Gonzaga tem uma crônica que eu acho maravilhosa, que ele fala, é uma época que estava saindo listas sobre todas as coisas. Ele falou assim, vou fazer uma lista de 10 temas sobre a crônica. E um dos temas dos tópicos era que a crônica seja mais sobre nós do que sobre mim, né? Porque se eu não consigo transformar essa história em algo que seja literário, vai ser só um relato que eu posso fazer para o meu terapeuta amanhã cedo, né? Faz sentido para mim, mas não faz sentido para nenhum leitor. Então eu acho que o Pilha, ele consegue pegar essa história e ele consegue universalizá-la justamente ao tratar de temas que são universais, né? Como tu mesmo colocou na tua apresentação, nós estamos falando de uma Argentina dos anos 70, que está numa crise política imensa, e quando a Argentina não está numa crise política, né? E crise econômica. Mas a Argentina nos anos 70 estava um caos, né? Porque estava militares, tem a possibilidade do Perón voltar, e daí o Perón volta, mas não deixam o Perón concorrer, daí ganha um cara que ganha com o apoio do Perón, o cara assume e simplesmente cancela aquilo que impediu o Perón de concorrer e convoca novas eleições para o Perón ganhar. Perón ganha, morre, fica Isabelita Perón, voltam os militares na pior ditadura que eles tiveram. Eles tiveram 5 ditaduras militares no século XX, então é algo que a gente não tem muita noção. Então ele consegue mostrar o que era de maneira... Veja, é um contexto que aparece por trás dessas burocracias políticas, desses jogos políticos, eles aparecem ali naquela relação entre o Cueto, que é o cara que está todo embolado nesses problemas políticos, né? Então é assim que ele consegue, com a literatura, transformar esse livro num clássico, porque ele não fica fazendo propaganda, ele não para
a história literária para falar, acontece isso na história da Argentina. Não, aquilo aparece ali, ó, num segundo plano. E ele usa uma estratégia que também é uma estratégia borgiana, que quando ele quer dar uma informação meio histórica, ele bota uma nota. Bota uma nota de rodapé, exatamente. Ele bota uma nota de rodapé. Claro que ele faz aqui também ao estilo do Borges. Tem notas que são reais, tem notas que são, obviamente, ficcionais. Sim, sobre, tipo, o irmão do Tony que lutou na guerra. Isso. Né? E as notas também nos mostram umas coisas, né? Tipo, tem uma hora ali numa nota que ele fala assim, porque daí 12 anos para frente, na época da Guerra das Malvinas. Então ele já te dá uma dica narrativa, que esse livro aqui está sendo escrito muitos anos depois do fato. Então ele está sendo escrito depois de ter tido Perón, depois de ter tido a ditadura, né? Tá no final, talvez o livro tenha sido escrito depois da ditadura militar, né? Que acaba em 83. Então, a Suzana comentou ali, eu acho isso real. Eu sou um cara que amo essas notas de rodapé ao estilo borgianas, né? Porque a gente nunca sabe se ele está falando uma nota de rodapé real ou mentirosa. E isso foi uma invenção do Borges, né? Que colocava, às vezes, a referência de um livro, só que eu sempre brinco, né, nas aulas que eu dou. Imagina tu ler um conto do Borges em 1940, sentado numa praça em Buenos Aires, sem ter o Google, para ver se esse livro que ele citou existe ou não, né? Então, enfim, o que eu acho é que o Pilha faz isso. Ele pega todo esse contexto, e esse contexto aparece, mas ele aparece como? Para aquele leitor atento. E é o leitor que vê ali, ó, que tem alguma coisa por trás. Não é aquele leitor que lê, e nenhuma crítica, porque eu amo ela também, mas a Agatha Christie é uma leitora do texto ali, ó, do texto que está aparente, né? O texto que está aparente é o que traz a trama toda. Aqui não, aqui a gente tem um texto aparente, mas aqui é um texto para leitor de entrelinhas também, né? O leitor que fica assim, poxa, eu posso até não saber nada da literatura argentina, mas eu consigo ver pelo texto, opa, tem alguma coisinha aqui atrás que está indicando alguma coisa errada ali naquele contexto social. Não, e o que eu acho muito bacana, Basta, para te complementar, é assim, tanto as Malvinas que tu falou, quanto a própria ditadura militar, né, em todos os seus períodos, e essa coisa desse retorno esperado do Perón, como se ele fosse o salvador, né, deles, ele insere no Alvo Noturno como uma grande crítica a essa sociedade situada nesse povoado, porque tá tudo isso acontecendo no país, tá essa ebulição, tá essa coisa muito louca, e ao mesmo tempo eles estão quase que de olhos fechados para isso, concentrados no mundinho deles, fazendo, né, as artimanhas, as conspirações dele. Então, assim, quanto que isso também não retrata uma própria parcela do povo argentino, que nessa época, né, ou fechava os olhos, ou buscava soluções meio, do Messias, Perón vai ser o nosso salvador, né? Sabe que tu estava falando, e eu tenho algumas coisas aqui para a gente pensar sobre isso, né? Essa ideia do Perón enquanto Messias é uma coisa muito, muito forte. Deixa eu até dar uma conferida aqui, que eu não sei se foi hoje ou foi ontem. Deixa eu ver. É uma notícia? Não, é uma data. Aqui, ó. Deixa eu ver, foi ontem. Não, 17 é hoje. 17 de outubro é o dia da lealdade peronista. Entende? Eu marquei sabendo especificamente disso. Óbvio, não marquei impunemente essa nossa live. Eu sabia que isso tinha a ver. Então, hoje é o dia da lealdade peronista, porque o peronismo é isso na Argentina, né? A gente sempre aprende nas aulas de história que o nosso equivalente foi o varguismo, né?
Só que o varguismo não continuou, né? O último a usar a ideia de Vargas era o Brizola, que morreu em 2004. E na Argentina, não. Na Argentina, o peronismo, além de ser uma coisa muito louca, quase que incompreensível para a gente, é uma força política determinante na política argentina. Então, além dessa questão de ter esse peronismo, né, que o Pilha era um cara que entendia também muito sobre política argentina, também tem um outro detalhe, Lu, que eu lembro sempre de 2 exemplos para dar, né? Um é quando a gente estuda, né, ditadura militar, a gente sempre estuda que muitos dos nossos parentes, aqueles que eram do interior, falam assim: ah, mas era uma época ótima, eu nunca vi nada. Porque é óbvio, né? Aquela ideia de não ter eleição era em capital, era em cidade com mais de 200 mil eleitores, né? Era no governo do estado. No interior, e eu acho que isso é interessante, porque o Pilha, além de ter nascido em Adrogué, ele ainda situa esse romance especificamente num vilarejo, praticamente. Ele me dá essa noção de que no interior as coisas acontecem e grande parte das pessoas não está ligada no que está acontecendo. E o outro exemplo é aquele filme que eu acho que é um dos filmes mais maravilhosos que eu já vi nos últimos anos, que infelizmente não ganhou nenhum Oscar e tinha que ter ganhado todos, que se chama Os Banshees de Inisherin. Viram esse filme? É um filme incrível, Eu incrível. acho que eu vi, um dos personagens toca violino. Isso, Sim, sim, esse isso. filme é muito bom. Esse filme é maravilhoso. E esse filme é o quê? É um vilarejozinho na Irlanda. Deixa eu colocar, mas deixa eu pesquisar, porque é um nome. Deixa que eu pesquiso aqui, continua falando. Pesquisa aí, porque é um nome horrível, num irlandês terrível. E tem uma cena que é muito chocante, que é isso, são esses dois amigos. Qual que é o conflito, né? É que o cara que é meio burrinho, ele não consegue entender porque esse amigo que toca violino não quer mais ser amigo dele. E isso é o drama dele. E tem uma hora que eles estão conversando e dá para ouvir lá, mas lá, depois de uma parte de mar, depois de uma montanha, dá para ver que está acontecendo a guerra. A guerra de independência, a tentativa de independência da Irlanda. E eles estão ali, discutindo aquele drama que é deles. Né? O cara é meio burrinho, e o drama dele no filme inteiro é por que esse cara, que é o meu melhor amigo, não quer mais ser meu amigo? E tem essa cena que eles estão os dois conversando e a gente consegue ver fumaça lá do outro lado. A gente consegue ver umas bombas explodindo do outro lado. Entende? Então é muito louco isso para mim. Porque eu, quando vejo essas histórias que se passam no interior, eu consigo ver essa ideia de que é quase como se fosse uma célula à parte, né? Uma realidade única, separada de uma realidade maior, às vezes. Não sei, mas aqui eu estava só divagando. Não, mas eu adorei essa tua referência, porque assim, eu me lembro que esse filme eu assisti despretensiosamente, embora todo mundo tenha falado, né, de algumas atuações maravilhosas Nossa, incrível. dos atores, mas ele é uma coisa que vai escalando, ele tem momentos intercalados, assim, de muita comédia, de tu rir, mas de outra coisa que se aproxima do terror, assim, e que eu acho que ele emula bem essa coisa que tu falou, da própria sociedade em meio a uma situação completamente nonsense que deve ser, né, ter que enfrentar uma guerra, não só com as consequências econômicas, mas todo o resto que isso traz junto, né? Então, achei que o teu exemplo foi muito bom. O que eu queria que tu falasse, assim, né? Fora essas referências, então, históricas que ele traz, muito sutilmente, muito habilmente, de forma, né, do trabalho de um gênio, ele acaba trazendo outros temas, tá?
alguns de brincadeira, obviamente, tipo, né, homenagem a Troá, que inicia o livro, né, a insinuação de incesto, logo nas primeiras páginas, o assassinato daquele que no início da leitura a gente achava que era o protagonista do livro. Mas, ao mesmo tempo, vamos trazer um pouco, né, essa tua discussão sobre o livro, sobre o filme junto. Ele retrata essa sociedade por esses, né, vamos dizer assim, quase que é os balões coloridos em volta para te chamar a atenção, mas a grande questão ali é que é uma sociedade muito contaminada, muito permeada pela violência e pelo poder. E a opinião que eu quero de ti, costurando isso, é assim, na tua análise, tá? Por que quando a gente lê Alvo Noturno as coisas parecem tão atuais assim, né? Por que esses temas, como é que ele fez esse livro que os temas não envelhecem, que eles são universais, mas ao mesmo tempo ele continua debatendo coisas que a gente vê, né, no noticiário, vê nas próprias cidades onde a gente mora e vive. Essa pergunta é tão excelente, porque essa semana aconteceram duas coisas que eu acho que são exemplificadoras disso, né? Do porquê da atualidade desses dois tópicos. Começou que eu vi uma reportagem, né, na internet de um jornalista mostrando sobre a questão das doações na campanha de Porto Alegre. E eu não sabia, mas, por exemplo, o atual prefeito teve o maior volume de doações, e o segundo que teve uma doação que chega a beirar 40 vezes menos foi o cara do Partido Novo. E aí a lista, né, porque essas listas são públicas, né? A lista dos maiores doadores são os grandes construtores de Porto Alegre. Que é uma coisa que, puxa, a mim me dói, assim, que eu gostaria de ser um grande revolucionário, porque eu passeio aqui pela região e eu vejo árvore sendo cortada e casarão sendo derrubado o tempo inteiro. E é óbvio que daí a gente começa a perceber essas ideias, né? Ali no fim mostra sobre a questão da especulação imobiliária, sobre a questão do terreno, né? Sobre a força de querer que o Luca venda aquelas terras e tal para o shopping, né? E é isso que transforma num clássico, né? Se a gente pega a definição do Calvino, o Calvino falava que o clássico era clássico porque não importa em qual momento da história, do tempo ou do espaço, aquela narrativa se passe, traz dramas que a gente consegue perceber hoje em dia, né? Ele fala, quando a gente lê Homero, a história lá do Aquiles, é uma história que se passa na Grécia, numa Grécia mítica, mas aquilo lá do Aquiles ter sido banhado no rio da imortalidade pela mãe, segurando pelo calcanhar, e que daí o troiano acerta justamente no calcanhar, não é porque o Aquiles, o troiano acertou no calcanhar. É porque aquela cena fala que todos nós temos uma fragilidade, por isso que a gente usa a expressão calcanhar de Aquiles até hoje. Porque todos os seres humanos têm uma fragilidade. Então, mesmo uma história escrita que se passa supostamente 3.000 anos atrás, ela nos refere a algo. Né? E o Pilha traz isso. Quando o esquema vai se desenvolvendo no livro, a gente consegue perceber que a questão dessas grandes proprietárias de construtoras e tal estão aí até hoje. E o outro exemplo que eu tenho é que ontem eu tive que participar de uma audiência por causa de um lugar lá que eu fui demitido e que não me pagou absolutamente nada. Então eu tive que entrar com processo, nada, nenhum tipo de direito. Não recebi um centavo. Daí ontem foi a primeira audiência. E foi muito louco ver que a advogada, foi a primeira vez que eu tive essa experiência. A advogada da empresa e a testemunha da empresa, que é um funcionário da empresa, o tempo inteiro dialogando e tentando criar condições para
fazer com que o depoimento da minha testemunha desse alguma escorregada. E eu estava de frente para eles, eu pude observar a criação de táticas, né? Que eu acho que isso aqui mostra muito bem isso, principalmente ali na resolução, né? Quando o Luca aceita, quando tem todo aquele problema, não acreditar no Crote, e tudo isso me mostra que ainda hoje há essa ideia desse jogo, dessas construções narrativas. E que no mundo atual ainda são essas construções narrativas, né? Hoje Claro. talvez ainda mais, né? A gente escuta muito, né? Cada vez mais, eu até detesto essa expressão, que é o jogo de narrativas. Na política a gente está há 5 anos escutando jogo de narrativas o tempo inteiro. Mas a literatura, o Pilha está aí para mostrar, o jogo de narrativas já está aí há muito tempo, né? A gente só descobriu o termo agora. Não sei se viajei muito, Lu. Não, não viajou, foi ótimo. Fiquei pensando, né, que coisa maravilhosa essa experiência de um escritor viver esse mundo jurídico pela primeira vez e fazer essas observações e tal. Vamos nos aprofundar numa coisa que eu acho muito, muito mesmo, que é um destaque, acho muito bacana do livro, que é a própria construção dos personagens, tá? Uhum. Como eu disse na apresentação, que eu vi esses três como sendo quase que eles são características diferentes, né, do que podia ser essa coisa do ser humano. Então, o Luca Belladonna é o cara que é idealista, que abraça esse sonho, que inclusive, né, vive uma solidão extrema justamente por ter ido atrás dos próprios sonhos. E para mim ele é meio que como a representação dessa fragilidade, como tu falou do calcanhar de Aquiles, né, do ser humano, do homem comum, vamos dizer assim. E daí a gente tem o detetive, que ele é o personagem mais ético, assim, um tanto bruto, bateu na cara do Yosho quando né, estava quase prendendo, então ele tinha meio que esses arrobos também de violência, que fazia ele ser um personagem, ter uma personalidade meio controversa. As gêmeas, tá? Que ao mesmo tempo que era essa coisa de encarnar essas mulheres fatais, isso eu acho que a obra do Pilha tem muito, né? Essas mulheres que... Ele até diz numa frase, né? Uma vez que uma mulher dessas te ensina alguma coisa, tu nunca mais esquece. Eu achei genial que ele disse numa entrevista. Mas que são mulheres que também são cruéis consigo mesmas, não só com os outros. Me fala um pouco da tua percepção sobre os personagens do Alvo Noturno. Eu acho que, assim, de novo, é por isso que eu amo tanto o Pilha, sabe? Porque o Pilha, ele sabe construir a personagem de uma maneira em que a gente possa perceber tudo isso, né? Só que, de novo, por que eu acho que ele é incrível como escritor? Porque ele não diz isso. Isso nós percebemos. Entende? Ele diz literariamente. E a gente teoriza. Eu vi aqui, depois a gente vai dar uma olhada nas coisas que foram escritas, né? Eu vi que, deixa eu ver, a Jussara falou aqui sobre o Luca falar ali do Jung, né? Ou seja, o Pilha, ele constrói personagens que são hipercomplexos na questão psicológica, na questão traumática, né? Na questão de formação. Tu falou ali do Croce, o Croce é ao mesmo tempo que ele é um cara ético, íntegro, ele também é fruto de uma criação interiorana, entende? Então tem toda essa construção através dessas ações. Citou uma parte que eu acho incrível, que é ali a hora que ele pega e dá o tapão. E aí ele fala, talvez eu tenha, mas tem que fazer isso, sabe? Eu tenho que mostrar isso. Porque afinal de contas é mais ou menos aquilo que a gente tinha, ou tem, não sei ainda, né? Aquela velha expressão de pai, né? Homem não chora. Isso formou uma sociedade brasileira, né? Uma simples expressão dessa, né? Então, eu acho que o Pilha é genial na parte de conseguir construir esse tipo de personagem. E eu acho isso, eu acho que todos os personagens são incríveis, são maravilhosos. As irmãs Belladonna, eu acho elas incríveis.
Mas, para mim, obviamente, os dois que eu mais gosto são o Emílio Renzi, porque eu fico imaginando um pilha ali sendo jornalista. E eu juro para vocês, eu hoje, ainda hoje, perdi uma amizade de anos com o Arthur Teló, que eu sei que tu conhece, porque eu emprestei para ele um livro e mandei a mensagem ontem, ele confirmou dizendo que ia me entregar hoje cedo na escola. Não entregou, então eu rompi os laços de amizade, porque tem uma hora em que a Sofia fala pro Renzi, olha, tu tem que escrever essas histórias do Croce. E a última vez que eu fui em Buenos Aires, eu comprei pela editorial Anagrama, saiu todos os casos do comissário Croce. Porque o Croce é um personagem, é tipo... Oh, meu Deus, esqueci o nome dos personagens da Agatha Christie. Mas ele é tipo o grande comissário do Pilha, né? Que aparece em vários casos. E ele escreveu muitos contos com o personagem do comissário Croce. E aí a Anagrama fez lá, uns 2 anos, fez um livro com todos os casos do comissário Croce, que eu infelizmente não vou conseguir mostrar para vocês, mas quero deixar bastante tranquilizados que a amizade foi desfeita por causa desse esquecimento hoje. Mas eu ia te dizer, a Anagrama é uma editora sensacional, assim, se tu tá visitando uma livraria de Buenos Aires, que eu já tenho ido com mais frequência, até por estar em Uruguaiana, e eles têm livros que é impossível não comprar. Inclusive, um desses eu aproveitei e comprei na minha última ida a Buenos Aires, porque eu estava sendo ameaçada pela Júlia Dantas, caso não devolvesse o livro, porque ela cometeu um ato, né, que ninguém... Eu não cometo nunca mais, né? Eu emprestei 1 ou 2 livros poucas vezes na vida, e esses livros nunca mais voltaram. Então, eu acho bem complicado isso, mas são muito lindas as edições, é um troço negócio incrível. É muito assim, incrível. O mercado editorial na América Latina é maravilhoso, porque tu publica e tu pode vender para absolutamente toda a América Latina. Todo mundo, claro. Entende? Então, assim, ó, tem absolutamente tudo. Tudo. Sabe? Eu acho incrível, assim, ó, e eles têm tudo muito antes de nós, né? Eu sei que o Pedro vai participar aqui falando da Vislava. Toda a poesia da Vislava. Tem toda a poesia do Cavafis. Aqui no Brasil a gente tem que pescar uma coisinha ou outra que às vezes sai numa revista de alguém que está traduzindo porque quer. Então, o mercado editorial em espanhol na América Latina é uma coisa inimaginável. Tá, nos fala mais, Bas, que eu sou muito curiosa até para daqui a pouco a gente conseguir explorar um pouco mais. Como é que o Emílio Renzi aparece em outros livros? O que no final apareceram nesses... o que apareceu nesses diários, né? Que foram os últimos livros que o Pilha lançou. Nos ajuda a fechar esse tema de Emílio Renzi como alter ego de Pilha. Então, assim, ó, o primeiro, esse livro aqui, que é o livro mais famoso dele, que é o Respiração Artificial, é uma história muito ligada à questão da ditadura, né? Então, a história se passa em 1976, só que o que eu acho mais engraçado é justamente isso, porque o Emílio Renzi, ele não segue, ele não é um único personagem na literatura de Pilha, né? Por exemplo, nesse livro aqui, o Emílio Renzi é mais jovem e o Alvo Noturno se passa antes. E no Alvo Noturno, o Emílio Renzi é mais velho, né? Então ele não é um único, ele não é igual o comissário Croce, né? O comissário Croce é um só. O Emílio Renzi mas o Emílio Renzi é sempre esse jovem, esse homem, perdão, que uma hora é jovem, outra hora é mais velho, que trabalha com jornalismo, porque o Pilha foi jornalista também durante muitos anos, e que tem o sonho de ser escritor. Então, como todo escritor argentino, ele é um cara que fuma muito, que bebe mais ou menos, que
tem muitos problemas amorosos. Quando ele tem uma mulher, ele não consegue nunca permanecer nesse relacionamento. E ele quer ser escritor. Ele está sempre querendo escrever um livro para tentar a vida de escritor na Argentina, né? Então, é a história do Pilha ao longo da vida. E justamente isso, né? O Pilha, ele pegou os diários dele, Ricardo Pilha, da vida inteira, os diários que ele começou ainda como jovem, e só mudou, né? São os diários do Emílio Renzi. E aqui é uma coisa impressionante, porque, bom, eu fiz uma leitura muito atenta dos diários para ver as citações que ele faz do Borges, né? Porque no meu mestrado em literatura, eu trabalhei com a leitura do Pilha sobre o Borges. E aí eu cheguei à conclusão numérica que o Pilha cita mais o Borges do que a própria esposa nos seus diários. Eu cheguei a colocar isso aí no ensaio da dissertação. Mas aqui a gente tem todas as histórias da vida do Pilha, né? Desde quando ele conheceu o Borges, desde quando ele soube do assassinato do Walsh, a amizade com o Sayer. É um diário da vida mesmo. É uma coisa muito interessante, porque a data e o que ele escrevia diariamente. Sabe? É um diário muito clássico. Só que é um diário de uma pessoa maravilhosa, né? É lindo. Leiam. Leiam tudo que Olha, vocês puderem sobre eu Pilha. não li, tá, os diários. Eu me lembro que teve uma super divulgação aqui quando foram saindo e foram, né? Teve uma programação de publicação. E eu achava que era, de novo, assim, né? Não, Um exercício de metalinguagem, uma brincadeira do livro, dentro do livro, dentro do nada, livro. Mas nada. eu acho que o tempo talvez seja uma das melhores formas de aprender sobre o É, PIN, tem, conhecer as coisas que ele pensava, acho que estava em tem tudo ali, aqui. né? Não, ele comenta tudo, ele comenta sobre a política, ele comenta, tem uma parte que é muito bonita, que é a parte do reconhecimento que ele teve, de ser chamado para dar aula em Princeton, né, que ele chama de Os Anos Felizes. Então, assim, que finalmente, né, ele é um cara que passou a vida inteira tentando ser escritor e chegou num momento, como tu bem lembrou no início, ele foi reconhecido em vida, né? Ele não teve aquele processo de Van Gogh, que deve ser uma das coisas mais terríveis para um artista, né? Que é não saber que tu vai ser genial e principalmente conseguir pagar suas contas com o que tu realmente quer fazer. E é incrível, assim, as partes, claro, né? Eu sou suspeito de falar, mas as partes dos encontros dele com o Borges, né? Ele conta isso também na aula, mas aqui, obviamente, está melhor estruturado. Que a primeira vez que ele encontrou com o Borges, ele tinha lido um conto do Borges que é. Esqueci o nome daquele que o cara tem um risco de faca. Daqui a pouco vem o nome. Que E coisa como ele mais estava. argentina isso, nada mais argentino do que isso. É, e aí ele estava na época muito ligado à teoria do conto do Hemingway, né? Ele ainda não tinha feito todas as leituras e interpretações dos contos do Borges. E ele chegou para o Borges, tipo, ele tinha 19 anos, e ele fala para o Borges bem assim: acho que o senhor errou no final do seu conto. Não precisava aquele último parágrafo. E aí diz que o Borges, já cego, olha para ele e fala assim: ah, então quer dizer que você também é escritor, sabe? Então tem essas histórias no diário que são assim, ó, incríveis. Eu Nossa, não que sei você, coragem, mas eu hein? também dou muita risada, né? No livro Ah, aqui no sim. Alvo Noturno, eu dei muita risada. Me fala sobre os anos felizes. Tem alguma coisa sobre isso no caminho de ida? Você Tem, chegou a ler esse livro? eu cheguei a ler, mas esse eu só li uma vez na vida, assim, quando saiu. Tem, porque foi um momento muito marcante da vida dele, né? Ele tem também muitos textos teóricos falando dessa relação. E tem uma microbiografia mesmo, tem uns 40, 50 páginas, que foi um colega que escreveu. Deixa eu ver aqui, ó. Os anos de Princeton.
Tem, isso aqui vocês encontram na internet de graça. De um cara chamado Arcádio Dias Quiñones, e que fez uma belíssima interpretação de como essa experiência dele em Princeton meio que foi fundamental para ele, porque em Princeton ele era uma estrela, assim, era uma estrela. O cara conta, ele andando na rua e os alunos parando e conversando e ele conhecendo todo mundo. Então, acho que Princeton foi... Porque ele já dava aula na UBA, né? E as pessoas que tiveram aula com ele na UBA, né, o Martin Cohen, eu lembro de uma entrevista do Martin Cohen falando que ele teve um seminário com o Pilha, que fala sobre essa ideia dele ser um professor absurdo, assim. E ele disse que ele tinha uma grande característica de professor, que é a de meio que dar ideias para os alunos, que são ideias geniais, mas mostrando que são ideias do aluno. Então, o aluno fazia um comentário e falou assim, pois é, isso que tu tá falando, dessa relação disso, daquilo. Se o aluno fosse bem espertinho, o aluno anotava e aquilo podia virar a tese de doutorado do aluno. Entende? Então, ele disse que ele era muito... ele era um cara que doava conhecimento, assim. E os anos em Princeton foram realmente fundamentais para esses anos felizes dele, né? E aí, claro, né, nesses últimos livros, assim, mais que ele trabalhou com ficção, com alguns contos também, muito se passam nos Estados Unidos, né, foi muito marcante. Bom, o próprio Tony Duran vem de lá, né, é uma experiência que ele teve também de poder trazer esse cara de Nova Jersey, de ser porto-riquenho, de ser negro, então foi muito importante esse momento da vida dele. Diz, Bas, que o próprio personagem, o porteiro noturno do hotel, o japonês, argentino, japonês, agora já não sei, diz que ele é personagem em outro livro. Eu achei isso em alguma resenha. Diz que ele claro, é aquela bem coisa assim, né? Citado da nuance, apareceu, passou assim atrás da câmera. Então, ele não só perseguia algumas histórias e temas, como ele tinha, né, talvez essa... Não repetição, travou, eu não sei se travou só para mim. Acho que travou só para ti, não. Tá chovendo muito aqui. Então fala do Yoshi. Tu tava no Yoshi, daí tu parou assim para mim. Não, de dizer que às vezes ele traz alguns desses personagens à vida, não só, né, busca os mesmos temas, mas também não é só o Renzi, né? Tem vários outros, e vai saber quantos mais existem, né? Eu vou ser bem sério, eu não tô lembrando de nada do Yoshi aparecer, mas isso é uma coisa incrível, assim, porque... Eu vi isso numa resenha, provavelmente de alguém enlouquecido que saiu procurando... E tu não lembra qual era o livro? Não lembro, mas eu vou procurar. Eu tenho esse texto aqui salvo e eu te digo depois. Vamos fechar o Alvo Noturno. Eu quero falar uma coisa contigo, que é quase compartilhar o que foi a minha experiência de leitura ao final do livro, tá? Uma coisa que ficou muito clara quando a gente termina de ler é que ele não tem intenção nenhuma, né? Iniciativa nenhuma, movimento nenhum de tentar ser didático nunca. Ele não é didático, não importa. Não tem aquela coisa que muitos dizem, né? Da produção cinematográfica de Hollywood, que tem que depois, nem que seja um epílogo, tem que explicar tudo direitinho, isso aconteceu assim, que o cinema europeu já não tem. Ele não tem apego nenhum, ele não tem compromisso nenhum, não interessa. Mas, ao mesmo tempo que ele não pega o leitor pela mão, ele aumenta de uma forma, ele multiplica o que poderia ser as possibilidades, né, da história terminar, de outras saídas ou de outros caminhos. As incertezas que existem no livro, na trama, né, aumentam, se ampliam. E eu terminei o livro com dois sentimentos muito marcantes, que é assim, um pouco eu achei que eu não tinha compreendido. Eu não entendi, então, o que aconteceu. Peraí, vamos voltar.
deixa eu olhar de novo, como é Uhum. que foi isso, como é que foi essa coisa? E, ao mesmo tempo, eu me senti tão incrédula, e que é um negócio contraditório, porque para eu ficar incrédula, eu tenho que ter aprendido e compreendido alguma coisa. Então, eu tive esse misto, assim, né? Como é que é essa experiência da gente ler essa coisa tão maluca, assim, desse escritor que quase brinca com a gente? E, assim, que coisa mais fantástica isso que ele acabou decidindo como desfecho desse livro, que a gente fica, né, impressionado com o que aconteceu com a figura do Luca Belladonna, assim, Uhum. e acontece depois, né, do julgamento, e até naquela cena muito linda que o Croce vai lá olhar na fábrica e ver as luzes, e aí é o escuro que não tem mais, é a luz, e agora fica tudo escuro. Eu achei tão lindo. Me conta o que tu acha sobre esse desfecho do livro e a proposta literária que o Pilha fez. É isso, né? Eu acho que, sabe que eu discordo muito do... Olha que absurdo que eu vou falar. Eu discordo uma coisa, vamos reduzir a escala aqui, eu discordo uma coisa do Assis, porque o Assis diz que o fim não importa e tal, o que importa é todo o desenvolvimento, que é isso que vai ficar na cabeça da pessoa. Eu acho que não. E eu sou extremamente defensor desses livros que terminam e a gente tem que continuar neles. Sabe? O meu sonho é escrever um livro em que eu termine meio que sem deixar claro o que é o herói de fato, o que é o vilão de fato, e que cause no leitor esse sentimento de... que pode ser de revolta, pode ser de angústia, mas que faça com que o leitor fale assim, poxa, mas que livro é esse? Sabe? Então esse é o tipo de literatura que eu gosto, sabe? Eu sou apaixonado, eu lembro que uma das coisas que na época, mas era porque eu era um adolescentezinho, eu achava genial, era terminar o Jorge Amado, e o Jorge Amado de vez em quando colocava a moral da história, daí ele fazia um parágrafo e davam lá uma explicação, eu falei assim, uou, que legal. E hoje eu acho isso absurdo, sabe? Eu acho que tem que terminar assim, e até porque eu acho que é muito uma visão de mundo, né? Eu, por exemplo, numa fase no qual eu fico nesse limbo de percepções sobre o que está certo, o que está errado, e como é que eu ajo, e se eu estou percebendo as coisas. Então eu acho que da mesma forma que nós estamos vivendo num mundo meio nebuloso, geracional, internet, possibilidade de fake news, tudo é tudo meio nebuloso, eu acho que esse livro nos deixa assim, nesse caminho tortuoso de tentar encontrar algum sentido. E eu acho isso genial na literatura, sabe? Porque é isso, eu acho que é quando o livro consegue um objetivo que muitas vezes o autor não tem, ou às vezes tem, que é fazer com que o seu leitor lembre desse livro, sabe? Sou eu Não, o que estou livro travado? segue acompanhando o leitor. Sou eu que Quando estou tu estava travado? falando... Oi? Eu travei? Não, não travou, eu travei também. Ó, a Você gente vai ficar travou. perguntando, isso é geracional também. É Tá me geracional também. vendo? Tô aparecendo, é sintoma da nossa época. Mas eu fiquei pensando, enquanto tu falava, numa coisa que é muito peculiar, né, sobre essas leituras que acompanham a gente. O Paul Auster fazia nos livros dele algumas coisas similares, assim, mas era muito brincadeira, era quase como uma provocação. Eu Uhum. me esqueço até hoje, e olha que eu esqueço a maioria dos livros que eu li, no Noite do Oráculo, em que ele conta a história do indivíduo que não tinha nome, que entrou num porão subterrâneo, com uma porta pesadíssima, porque era lá que estavam armazenadas, né, toda a história das listas telefônicas que tinham existido nos Estados Unidos, e era uma porta que não abria,
por fora, e ele também não tinha chave. Então, é quase aquela deixa, assim, desse mundo esquecido, e ele fica trancado lá, e isso não aparece nunca mais na história. Para mim, até hoje, tem um ser humano preso no subsolo, no meio de um monte de listas telefônicas. Eu penso nisso recorrentemente, tá? Preocupa com esse cara. Será que ele está comendo direito, gente? Exatamente, exatamente. Mas, assim, em relação ao alvo noturno, por mais que a gente... Eu não senti necessidade de saber um desfecho. Acho que não tem essa coisa da moral da história. Mas uma coisa que é incontestável, assim, pelo menos para mim, na minha leitura, é que eu tive quase um sentimento vívido do que o Luca Belladonna experimentou, vivenciou, quando ele se deu conta do que tinha acontecido e que ele não tinha nem projetado, imaginado, em nenhum momento ele foi, como se diz assim, quase que de bico seco, mais do que isso, né? Ele foi embarcado nessa ilusão de que as coisas super se resolveriam, porque ele era um cara do bem, ele era um sonhador. Isso me angustiou tanto. Assim, eu experimentei quase isso na carne, assim. Coisa que eu não me lembro de outro livro ter me provocado quase que essa empatia, sabe? Material, vamos dizer assim. Essa empatia... Um personagem que, durante grande parte do livro, não aparece, né? Não aparece. Não aparece. É quase como se fosse a gente mesmo ali, né? Quase como se fosse a personificação da gente, tá o tempo inteiro, é mencionado, eu também tô ali, eu tô tentando entender todo o universo. Eu me identifiquei tanto com esse personagem no fim, e acho que era essa justamente a intenção, né? Eu acho que isso é muito legal na literatura. Eu sempre cito lá a escolha de Sofia. Imagina tu passar 400 páginas tentando se colocar no lugar daquela mãe. Quem é que eu vou entregar pro nazismo matar? Sabe? Quem é que dos meus 2 filhos vai sobreviver? A guria ou o guri? Quem é que vai sobreviver? Sabe? Então eu acho que é isso. Alguns personagens da literatura nos fazem ter essa relação, que acho que tu usou uma palavra muito certeira aqui, que é a relação empática. Claro. Sabe? Que tu fica assim, mas e se isso acontece comigo? Imagina, é um desespero meu. É. É tu na audiência lá, que tu teve daqui a pouco encurralado pelos advogados do oponente, vamos dizer assim. Exatamente. É um desespero. É um desespero quase kafkaniano, né? Vamos lá. Por isso que o Kafka é tão fundamental também para a literatura, né? Claro. Imagina, do nada bate amanhã cedo aqui a polícia e fala, olha, tem que ir com a gente lá para a delegacia porque tu foi preso. E aí eu passo 300 páginas, mas por quê? E ninguém me fala. Ninguém te fala. Muito bem. Sabe? Ninguém tem uma justificativa plausível para aquilo. A gente combinou de ler a Metamorfose, né? Depois eu tenho que falar para o pessoal sobre isso. Do livro, antes do nosso encerramento, para o pessoal ligar os pontos aqui. Para a gente terminar, antes de eu chamar algumas pessoas, que também a gente já está 20h35, geralmente não vou muito além das 9. Tem mais algum livro que tu queira falar, né? Algum texto, alguma coisa que o Pilha escreveu que a gente não tenha mencionado nesse nosso encontro? Isso é uma figura! Não, então vamos lá, ó. Vamos aproveitar e vamos fazer todos. Tu tem algum do Pilha para falar? Daí depois a gente faz todos os nossos serviços, vamos? Sim. Lu, assim, ó, eu acho assim, ó, o Respiração Artificial é um livro um pouco mais difícil, porque é um livro como se fosse uma colcha de retalhos, então tem cartas. Então, porque aqui também tem, né? Tem a parte que o Emílio Renz escreve ali, que ele tá com a Sofia e tal, mas aqui tem muita troca de cartas, não segue meio que uma ordem cronológica. Mas esse livro aqui é também um livro marcante. Claro, tem que lembrar que esse livro aqui é um livro de um autor que está tentando se legitimar perto da frente à literatura argentina, e conseguiu. Aqui, do Alvo Noturno, é um autor que está consagrado e que fala, deixa eu criar uma grande trama brincando. Então, são duas propostas.
Esse é um livro cujo tema é a ditadura militar argentina, né? E aqui, por mais que tenha tudo isso, é uma trama romanesca. Mas eu ainda indico, assim, que o Respiração Artificial, que eu não sei, eu não gosto, né? Mas enfim, na Companhia das Letras saiu só na edição de bolso. Uhum. Eu acho que é um livro que merece ser lido, do Pilha. E eu indico também qualquer coisa teórica dele, porque ele tinha uma outra grande característica, que é um dom, que é saber escrever sobre literatura sem ser chato, né? Então, assim, ó, qualquer um de nós pode ler um texto do Pilha teórico que vai entender do início ao fim e vai ter um prazer na leitura, sabe? Então, acho que é isso. Maravilha. Não, eu acho que não seria nem o dom, é quase que a missão que as pessoas que gostam de disseminar conhecimentos pegam para si. Eu, por exemplo, talvez eu tenha me construído nesse meu projeto de mediadora, um tanto com a minha experiência de jornalista, mas mais do que isso, assistindo algumas mediações que me frustraram muito, porque não só porque eu não conseguia compartilhar, mas porque eu via que não alcançava o público também que estava ao meu redor, né? Aquela coisa meio snob, né? De mostrar uma erudição, que eu acho que ele representa justamente o contrário, né? Nossa, muito, muito. Eu acho muito bacana isso. Porque ele consegue nos deixar confortáveis falando. Claro. Né? Então, ele não subestima a nossa inteligência. É isso aí. Tá, antes de eu chamar para as perguntas, a gente faz, se alguém quiser umas perguntas, senão também eu e tu a gente fala mais um pouco, porque isso não tem nenhum problema. Vamos dar os serviços, tá? Primeira coisa que eu queria falar para as gurias que ainda estão aqui é o seguinte: a Feira do Livro de Porto Alegre me chamou, uma parte que é o território dos parceiros, para que eu fizesse um evento do clube ao vivo, lá na feira, e daí vai ser dia 10 de novembro, às 15 horas, nesse território dos parceiros. Depois eu divulgo direitinho ali no nosso canal e no nosso grupo. E aí, o que eu tive a ideia, né? Porque eu queria discutir, né? Debater um livro que ele tivesse relação, por exemplo, falei para o Bassi, tudo que eu estudei sobre estética da recepção nesse ano, muito motivada pelo nosso clube, pelo clube da UNAP, que eu também sou mediadora, e ao mesmo tempo que tivesse alguma relação com esse ano, né? Alguma efeméride, algum acontecimento. Então, tenho 100 anos de falecimento, né, Bassi? Falecimento. O Kafka, Franz Kafka. E aí eu convidei o Bassi, porque a gente nunca tinha feito eventos juntos, esse também foi o nosso primeiro. E aí ele vai estar comigo, a gente vai discutir, porque na própria feira tem que ser um pouco da dinâmica meio que parecida com aqui, não tem como fazer muitas interações. Então a gente vai falar sobre a metamorfose do Kafka, e eu acho que é um livro que ele tem muito pano para manga, assim, porque, né, além de ser um dos clássicos universais, ele teve diferentes interpretações ao longo, né, do tempo, dependendo da época em que a pessoa que estava lendo vivia. Eu acho que a gente vai conseguir aproveitar muito. E a outra coisa, duas outras coisas, antes de falar do Bassi, é que assim, eu vou fazer um outro evento de mediação de uma escritora argentina, olha aí, o nome dela é Cláudia Pinheiro. Ela escreveu um livro chamado Catedrais, se não me engano, e ela é documentarista, ela fez documentário de True Crime, que é meu lado B fortíssimo, assim, que eu adoro. Acho que fechou todos. Eu estou estudando espanhol, então fechou todas. Essa atividade era para mim mesmo. E eu vou dar minha oficina, de sempre, que é a oficina básica, que foi o embrião desse clube aqui. Só surgiu Eu depois lembro, ano passado, né? Passado, vou dar a edição número 2, atualizada e revisada, como se diz. Daí eu quero que tu fale um pouco, que tu tem o lançamento daqui 2 dias. Vamos aproveitar e fala um pouco desse teu livro. Ah, maravilha. Bom, então,
esse livro aqui, que é O Homem que Gostava dos Russos e Outros Contos, na realidade é uma reedição, né? Porque o livro saiu, como a Lu comentou, ele saiu em Portugal por causa de um prêmio, Prêmio Autor 2018, de uma editora lá de Portugal, daí saiu lá, e aí ele saiu aqui em 2018 também pela Patuá, só que uma edição esgotada há anos já. E aí a Zuc, editora, que é a editora que publicou meu outro livro também, carinhosamente aceitou republicar nessa capa que ficou maravilhosa, que é da Maria Williane, com essa estética russa do século XX. E o lançamento vai ser agora, sábado, às 14 horas, na Livraria Paralelo 30. Então, estão todos convidados, menos a Lu, que vai estar em Uruguaiana. Menos eu e a moça, aquela que está no Canadá. Isso. Mas eu acho assim, legal, quem quiser ir lá, o Bassi merece, é um grande cara, e acho que a Paralelo 30 também tem sido um refúgio muito bacana em Porto Alegre, né? Então, gente querida, quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta, para eu também meio que modular a nossa dinâmica de encerramento do nosso encontro. Peraí, Luca, ainda tem que falar da editora. Sim! Vou sim, colocar aqui, ó. Tá, isso. Fala sobre a editora, querida. Eu agora acabei de, há uns meses atrás, fui contratado para organizar a criação dessa nova editora, que chama Casa de Asterion. Uhum. Vai, se vocês puderem nos seguir nas redes sociais, vai ser ótimo. A Casa de Asterion vai publicar esse ano 3 livros, e ano que vem a gente vai começar a publicar clássicos, literatura latino-americana, e, enfim, muita coisa a partir do ano que vem. Mas esse ano a gente vai publicar um livro que é um policial do Taylor Diniz sobre as Bets, que é o tema aí contemporâneo, né? Doutora Deolane sendo preso e tal. E vamos publicar uma novela do Arthur Teló, que é engraçadíssima, que chama Eu Tinha Vontade de Mandar Tudo Isso para o João Gilberto, que é um cara que está perdido na vida, e daí o inconsciente dele é o João Gilberto. E o João Gilberto e a Gal Costa dão pitacos de como ele tem que resolver a vida. Genial. Vai sair esse ano, e vai sair um livro também do escritor bageense, Valdomiro Martins, que chama Onanai, que é um novo romance dele, que é um autor negro gaúcho muito importante. Enfim, então, tem todos convidados aí a nos seguir nas redes sociais. Muito bem. Estão aceitando originais, só para eu saber, assim. Olha, Luciana Tomé, né? Eu tô aceitando anota meu nominho aí, por favor. Eu tô aceitando seu original desde antes, né? Desde uma certa feira do livro do ano passado, que eu tô esperando esse arquivo aí chegar. Não, eu nem falo sobre isso. Vamos lá, Jussara, vou deixar tu fazer a tua perguntinha. Eu só quero saber uma coisa, quem ainda está presente aqui, pode abrir a câmera só para eu fazer uma fotinha antes da Jussara falar, e aí eu já fico com esse registro feito, tá? Todo mundo que está aí, quem abriu, vamos lá, então, ó. Vamos lá. Ai, muito obrigada. Jussara, vem, fala com a gente. Então, boa noite, prazer ouvir o Rafael, prazer ouvir a Lu, como sempre, né? E a questão que eu trago, assim, é mais uma, digamos assim, uma reflexão minha, mas eu queria ouvir a tua opinião. Eu percebo no Pilha, além de toda a sua eloquência no conto, no romance, eu percebo na sua no seu texto, na sua linguagem, um quê de poesia, né? Então, isso não foi abordado aqui, eu queria ver contigo. Eu até destaquei aqui uma frase que eu achei, assim, linda. Ele diz assim: ao longe, na linha do horizonte, como uma sombra na planície, estava o alto edifício da fábrica com o seu farol intermitente varrendo a noite. Vinda do telhado, uma rajada de luz girava, iluminando o pampa. Eu acho que ele
compõe de uma maneira tão estratégica que as palavras chegam doces para a gente. E nos contos também se vê alguma coisa assim. Então, eu queria que tu me desse esse ponto, né? Como é que a linguagem poética, essa poesia, aparece no texto em geral, né? Contos e romances. Sabe, Jussara, que essa citação que fez, acho que foi a mesma que a Lu comentou agora há pouco, né? Da cena da fábrica, do Crote vendo a fábrica. Eu gosto de usar muito um termo que a gente usa muito, que é lirismo, né? Que é escrever uma narrativa de maneira poética, né? É ter um lirismo muito grande. Eu acho que tu está certíssima na tua interpretação. Claro, esse livro aqui é um livro um pouco diferente, né? É um livro em que ele passou muitos, muitos, muitos anos afastado da ficção, né? E eu acho que é o livro dele em que eu mais consigo perceber isso que tu está dizendo, assim, desse lirismo. Me parece que ele teve um prazer literário de pensar cada frase, como essa descrição que tu fez. Parece que ele teve todo um carinho especial. Ele falou assim, deixa eu fazer um trato nessa frase. Deixa eu tratar cada frase como se fosse algo único, né? Então, eu acho que o resultado é justamente essa tua percepção, que é um lirismo incrível dentro da literatura, desse livro principalmente. Eu acho esse livro muito lírico, assim. E uma coisa que eu acho que é melhor ainda, que eu não sei se vocês perceberam isso na leitura, ele consegue ser lírico e não perder o ritmo. Porque é um livro que parece que tu quer ir para frente, porque tu quer saber o que está acontecendo, então tu quer ir no próximo capítulo. Né? A gente tem, por exemplo, o Proust, que era muito lírico. Às vezes, para tu ler uma descrição do Proust, vai 3 dias, porque além de usar 20 páginas, tu não consegue ficar naquele lirismo proustiano muito tempo. Mas aqui não, aqui ele consegue ser lírico e não perder o ritmo, que eu acho que é outra genialidade do Pilha, sabe? É um livro que tem um ritmo absurdo, assim. Obrigada. Obrigada. Eu não cheguei a verificar se ele tinha alguma poesia publicada, alguma coisa assim. Então, enquanto tu estava falando, eu acho que nunca veio nada assim Eu não me lembro também. de poesia. Eu acho que ele não escreveu poesia, não. Pelo menos publicada. Uhum. Mas a Jussara falando, né? Relembrando essa cena, eu acho lindíssima no final. E eu peguei até o celular, porque eu acho que daí a genialidade do Pili, não só isso, né? Esse escritor múltiplo que ele é, e daqui a pouco até é despretensioso. Então, ele consegue escrever uma cena lindíssima com essa do farol. Eu vi até uma explicação sobre a questão do alvo noturno, que tem referência às lebres, que tinha muitas lebres ali, então, né, sempre o farol mostrava uma delas, pegava elas no meio da estrada, mas ao mesmo tempo que ele constrói essas cenas lindas, ele se permite escrever as maiores barbaridades no meio do texto. Por exemplo, eu tirei uma foto aqui, vocês me perdoem, tá? Porque eu também não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma pretensão, quando ele diz a seguinte frase, ele, no livro, alguém refletindo e lembrando de uma citação, e daí é assim, abre aspas, pense, Eva teve o primeiro orgasmo da história feminina, e a partir daí foi tudo para o caralho, e Adão dando o maior duro. Eu achei simplesmente sensacional. Uhum. Eu anotei isso aqui quando eu li também. Ele é o cara que faz tudo, vamos lá, eu tô aqui, é bem como tu disse, eu já fiz tudo, já conquistei tudo, 2011, estava 10 anos sem escrever, quase uma década, então vou me divertir, vou fazer um romance no ar, policial, disfarçado. Mas veja, Lu, deixa eu só me intrometer bem rapidinho, que ele fala até palavrão, mas não fica vulgar. Ele faz de uma maneira tão articulada
que tu lê aquilo ali como se tu estivesse lendo o outro texto mais formal ali do lado. É uma coisa impressionante como ele usa a linguagem. Com certeza, com certeza. Adoro. Eu Gente, acho que os argentinos, eles ainda têm muito essa liberdade na literatura. E eu acho que eles defendem isso com unhas e dentes. Eu acho. Eu tenho visto, por exemplo, Como eu disse na entrevistas. minha apresentação, eu odeio isso, tá? Essa coisa desse anacronismo, que agora é febre absoluta. Mas se tu pega o alvo noturno e avalia ele por todas essas pseudo-normas, regras do politicamente correto, ele não passa. Ele já não passa nas primeiras páginas ali, esquece, não sabe? Chamar o Yosho a bichinha, sabe? Muitas partes ofensivas, inclusive os personagens sendo muito ofensivos com ele, ou fazendo coisas, eu achei, né? Ele não se priva. Eu acho que isso é o melhor. Ai, meus queridos, eu amei muito a sua participação, Rafael Bassi. Eu também. Foi muito legal. Vamos ver todo mundo lá na feira, né, Lu? Isso, dia 10 de novembro, 15 horas, depois eu aviso ali. Acho que, né, não sei se ficou a mesma impressão. No lançamento. É isso, 19 agora de outubro, 14 horas, o horário do lançamento. 16, não, já almoço na rua. Horas. Ai, tu disse 14 antes. Errei, 16 horas. 16 horas, já fiquem na rua, almocem mais tarde ali, pela feirinha. Fiquei com a sensação, que eu acho uma delícia, assim, de ter ido além da leitura, de ter aprendido mais. Isso eu acho que é o principal motivo aqui do nosso clube. Então, agradeço a presença de vocês. É muito bom. Nosso próximo mês, então, a gente vai ler A Vislava com o Pedro. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Vai ser 21 de novembro, olha, deu um baita relâmpago aqui, vai ser 21 de novembro com Pedro Gonzaga, por coincidência ou não, super amigo desse que nos falou hoje à noite, então acho que vai ter a mesma vibe divertida. É tudo da mesma turminha. Além de meu amigo, eu vou aqui, ó, vocês podem lembrar disso quando estiver falando com ele. O Pedro é a única pessoa com quem eu casaria só para poder escutar o Pedro lendo poema no meu ouvido. Mas a gente vai lembrar de dizer isso. Vocês podem lembrar, porque assim, ó, o dia que vocês escutarem o Pedro Gonzaga lendo um poema, eu já vi ele lendo, é demais. Assim, Jussara, é tudo da mesma turminha, mas eu compartilho dessa opinião do Basque, assim, ó, falou em poesia, para mim, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, é o Pedro Gonzaga. É o Pedro. Além de um cronista maravilhoso, né? Como escreve essa criatura, então é isso. Queridos, muito obrigada. Uma boa noite. Pode. Rafael, a Lu é maravilhosa, tu começaste falando dela, a Lu é maravilhosa, olha esse olho lindo dela quando ela olha pra gente, né? E ela ainda traz gente que é melhor, não tem assim, ó. É muito bom esses encontros. Eu que estou me introduzindo na literatura, eu fazia outras coisas, né? Quero agradecer muito para ti, Lu, e Rafael, agora. Que bom, eu fico muito olha aí, ó, eu tô passando. Isso, olha aí, ó, a Jussara já está com o nosso próximo livro. Eu também já estou com ela. Ai, obrigado, Suzana. Essa capa é simplesmente genial. Muito bom. Meu Deus, eu só fiquei na dúvida se a mulher que aparece nessa capa é a mesma da outra obra. É ela. Idade diferente, né? Eu achei semelhança. E é a Vislava. É sempre ela. Então tá. Lu, me manda o link que eu vou vir escutar o Pedro falar. Por favor, venha, vai ser muito legal. Lu, se tiver gente interessada, tem como passar o link? Eu tenho um amigo que ele traduz para o polonês, ele ficou interessadíssimo. Olha, claro. Porque ele me apresentou a Vislava. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Prometo me puxar nas perguntas e na entrevista. Espera aí, Lu, deixa eu falar uma coisa. Elaine, tu não foi minha aluna? Foi, né? Foi. Eu tô vendo aqui a hora que tu abriu a câmera, eu falei assim, eu dei aula para Elaine já. Isso. Conheço. Mas você tá de professor, né? E ainda muito bom. Os vizinhos, que tu mora aqui também. Isso mesmo.
Já te vi caminhando no parcão. Aí, ó. Tá vendo? Valeu, muito, muito bom. Foi esse Gente, cara muito aí, obrigada. desculpe, Muito Lu, obrigada. foi esse cara aí que me apresentou para a Vislava. Viu? Wisława Szymborska. Eu vou Viu? trazer Excelente, quem me maravilhosa. apresentou. Eu vou trazer quem me apresentou também. Isso, Então tá. tragam cada um os seus. Queridos, uma boa noite. Muito Muito obrigada, obrigado, até novembro. Valeu. Um beijo, Beijo, obrigada. Prazer, Rafael, te ver aí. Bom te ver Beijão, também. boa noite. Beijo. Igual, beijo.